E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do nosso curso Batismo. Hoje a aula é muito importante, talvez seja a aula mais importante do nosso curso. A gente vai falar sobre salvação. Nós estudamos o homem, nós estudamos o pecado, e nós vimos como o pecado trouxe condenação para nós. Hoje nós vamos estudar sobre a salvação, sobre o que Jesus Cristo fez por nós, sobre como nós podemos nos livrar da condenação que pesa sobre nós. Espero que vocês estejam treinando a musiquinha. Tem gente que ainda não respondeu os quizzes, eu estou esperando. Eu preciso que vocês respondam esses quizzes para a gente poder avançar no nosso curso, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem, não deixem de me mandar por WhatsApp. Eu sempre vou estar respondendo, se não no dia, rapidinho, tá bom? E vamos lá, vamos para a aula de hoje. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso curso. Nós já estudamos as Escrituras, Deus, Jesus, o Espírito Santo, o homem e o pecado. Por que a gente estudou o pecado antes da salvação? A gente tem que ser salvo, mas salvo do quê? Nós vimos na aula passada como o pecado causou mal para a raça humana. Hoje, nós vamos estudar a doutrina da salvação. Como que eu posso ser salvo da condenação? Deus vai julgar todo o pecado, não se enganem. E hoje nós vamos estudar como nós podemos ser salvos dessa condenação. Muita gente tem muita confusão, muita gente até perde a paz por não conhecer a doutrina da salvação. A Bíblia nos garante que todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador está salvo. Não há mais condenação sobre ele. Mas nós temos que entender bem o que isso implica, o que isso quer dizer. Nós temos que estudar com maior profundidade esse tema para que a gente possa entender direitinho o que quer dizer isso. Vamos estudar isso com calma hoje, cada aspecto da salvação, o que a salvação gera na nossa vida. A primeira coisa que nós notamos é a regeneração. O que quer dizer a regeneração? É o nascer de novo. Quando a gente se converte, é como se nós fôssemos uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza, né? A gente vê isso na Bíblia, lá em Efésios 2, 1, versos 5 e 6, que vocês estão vendo na tela. Nós estávamos mortos, nós éramos mortos vivos, mas Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo, quando nós estávamos mortos, ele nos ressuscitou, ele nos salvou para uma nova natureza, para um novo jeito de viver, que é a vida cristã. Interessante notar que quem está morto não consegue ressuscitar. Quem está se afogando não consegue se salvar sozinho. A salvação não é um ato nosso, não somos nós quem salvamos, nós precisamos de ajuda. Quem salva é Deus. A salvação é um ato soberano de Deus. É Deus que decidiu nos salvar, é Deus que nos escolheu. E aí foi Ele que fez a obra, não nós. Isso é importante a gente saber. Nós, por si só, não teríamos chance nenhuma. A nossa única chance é porque Deus decidiu nos salvar. Na sua soberania, Ele nos escolheu e nos salvou. É nisso que nós cremos. Um outro aspecto da salvação é o arrependimento. É uma mudança. O arrependimento, ele quer dizer uma mudança de rumo. Antes de eu me converter, eu vivia para mim. Eu queria fazer aquilo que eu gostava, eu queria fazer aquilo que eu achava que era certo, o que é certo ou errado era a minha cabeça que decidia. Agora não mais. Eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para o meu coração, eu vivo para Deus. O meu pensamento tem que ser voltado a Deus. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, não aquilo que me agrada. O arrependimento, nós vemos na Bíblia o exemplo da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15.
Quando o filho pródigo caiu em si, o que ele fez? Ele reconheceu o pecado e voltou para o pai. O texto que nós estamos vendo em tela, ele diz assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu pequei, eu falhei. Ele reconheceu. O arrependimento começa quando a gente reconhece o nosso pecado. Nós reconhecemos que nós pisamos na bola. E aí a gente decide mudar de direção. Se você não reconhece que você errou, não existe arrependimento. O arrependimento sincero só existe quando a gente acredita que nós pisamos na bola, que nós falhamos. O arrependimento verdadeiro, ele conduz ao ódio ao pecado, ao nojo ao pecado. Quem nos mostra o nosso pecado é o Espírito Santo. Lembra lá atrás que nós estudamos? O Espírito Santo, ele gera, faz a gente perceber o nosso pecado. E aí, percebendo o nosso pecado, nós nos arrependemos. Nós decidimos mudar de direção. Porque Deus faz essa obra em nós. Deus faz a gente querer viver longe do pecado. Olha esse texto aqui, ó. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Esse texto, ele mostra o quê? Mostra que o arrependimento gera um novo viver. O Espírito Santo é que causa isso em nós. O arrependimento gera tristeza em relação ao pecado. Aqui, o apóstolo Paulo, que escreveu 2 Coríntios, está dizendo que o pecado gera tristeza. Vós fostes contristados para arrependimento, para voltar a Deus. O pecado na vida do cristão, não é porque a gente se converte que a gente para de pecar. A gente peca, mas a nossa relação com o pecado é outra. O meu pecado, eu passo a ter nojo, eu passo a ter ódio, eu não quero pecar. O pecado na vida cristã é um acidente. Quando a gente peca, a gente se arrepende, se volta a Deus de coração, buscando não mais pecar, buscando viver uma vida reta, e aí sim Deus nos abençoa e nos ajuda a caminhar com Ele. O arrependimento também muda o nosso propósito em relação a Deus. Deus, aqui nesse texto, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Olha a mudança que eles tiveram. Antes eles adoravam ídolos, depois que Paulo pregou o evangelho, e eles mudaram de vida, eles deixaram os ídolos e voltaram-se para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, aquele povo que adorava ídolos, depois do arrependimento, depois da conversão, deixou os ídolos de lado e passou a adorar o Deus vivo. A conversão, o arrependimento verdadeiro, muda a relação que você tem com o pecado. Aquilo que antes você achava normal, você passa a perceber como pecado, passa a perceber como falha. Você passa a querer abandonar isso. Você passa a viver, querer viver e buscar viver uma vida que agrade a Deus. Um cristão que vive pecando, que não abandona o pecado, não é cristão. O pecado na vida cristã, a gente erra, mas sempre acidentalmente. O pecado deixa de ser uma coisa normal para nós. O pecado passa a ser algo que eu quero abandonar. O pecado passa a ser algo com o qual eu vou lutar. Não passa a ser uma coisa normal, não passa a ser uma coisa natural para nós. O arrependimento leva a gente a querer abandonar o pecado, a querer deixar as coisas que nós fazemos. E quem gera esse arrependimento no nosso coração é o próprio Deus. É Deus que mostra para nós o que nós estamos fazendo de errado e aquelas coisas que nós teremos que parar de fazer ou as coisas que nós temos que começar a fazer. Porque lá, quando a gente estudou o pecado, se vocês lembrarem,
A gente estudou que a gente peca por omissão, por não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós preguemos o evangelho. Toda vez que nós deixamos de fazer isso, nós estamos pecando. Eu peco por comissão, por fazer coisas que eu não deveria fazer, e peco por omissão, deixando de fazer coisas que eu deveria fazer. Tudo bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me escrevam, tá bom? Vamos em frente na nossa aula. A fé. Por que é importante a fé para que nós possamos viver uma vida cristã coerente, uma vida cristã que agrada a Deus? Nós, pelas nossas forças, somos incapazes de lutar com o pecado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé, quem põe a fé em nós é Deus. Quem nos mostra o pecado, quem nos mostra as coisas que nós temos que deixar de fazer é Deus. E nós não somos salvos por obras. Nós, com as nossas forças, não podemos fazer nada para nos salvar. Nada. Quando a Bíblia diz, não de obras para que ninguém se glorie, você não vai ao céu, você não é salvo por coisas que você faz ou que você deixa de fazer. O mundo fala assim, nossa, você é tão bonzinho, né? Você vai para o céu. Essa é a maior mentira que existe. Você não vai para o céu porque você é bonzinho. Ninguém é bonzinho diante de Deus. Deus é santo, santo, santo. E Deus não existe falha nenhuma. Qualquer erro nosso nos acusa diante de Deus. Então nós, pelas nossas forças, somos incapazes de chegar ao céu. O que nos leva para o céu é a fé, não no que eu vou fazer, não no que eu posso fazer. É a fé no que Jesus Cristo fez por mim. Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. Ele fez aquilo que eu sou incapaz de fazer. E a fé nesse sacrifício é que vai me levar para o céu. Não basta crer, você tem que crer na coisa certa. Muita gente crê em coisas erradas. Nós temos que crer em Jesus Cristo e crer no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Deus, Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Se eu acreditar que eu vou para o céu por qualquer outro caminho, eu estou errado. É a mesma coisa que eu pular de um avião segurando uma colher. Eu posso acreditar que aquela colher vai me evitar a queda. Eu posso acreditar com todas as minhas forças. Mas aquela colher é incapaz, eu vou me estatelar no chão. Você tem que crer na coisa certa. Se você usar um paraquedas, aí sim você vai se salvar. Porque o paraquedas é capaz de salvar. Jesus Cristo é capaz de salvar. E só Ele. Você crê em qualquer coisa diferente disso, não vai funcionar. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Jesus Cristo, portanto, é o único caminho para nos levar para o céu. E a fé é um dom de Deus. Deus colocou a fé no nosso coração. Deus é o autor da nossa fé. Foi Ele que colocou essa fé em nós. Foi Ele que nos convenceu. E é nessa segurança que nós vivemos. É nessa segurança, pela fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos dar nova vida, é que nós descansamos. É que nós cremos e nós podemos ter a segurança da salvação. A justificação. O que é a justificação? Esse é um termo teológico que quer dizer nada mais do que quando Deus nos declara inocentes. É um termo jurídico, é um termo do juiz. Sabe naqueles filmes quando o juiz bate o martelo, decidindo que o réu é inocente? Isso é justificação. É nesse sentido. Deus olha para nós e nos declara inocentes. Eu vou postar um videozinho no nosso grupo para vocês assistirem que vai mostrar exatamente isso. Eu sou inocente? Eu nunca pequei? Não, eu pequei, eu peco.
Nós todos somos pecadores. A diferença é que a dívida pelo meu pecado, que eu sou incapaz de pagar, foi paga por aquele que é capaz de pagar. E esse que é capaz de pagar é Jesus Cristo. Foi ele que pagou os meus pecados. Quando Deus justifica, ele limpa os nossos pecados por completo. Nós somos inocentes diante de Deus, não pelas nossas obras, não porque eu fiz, porque eu deixei de fazer, mas pelo que Jesus fez por mim. Esses textos, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio desse. Remissão, tirar, eliminou o pecado. E por meio dele, todo aquele que crê, olha a importância da fé, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesses ser justificados pela lei de Moisés. A lei nos acusa, a lei mostra o nosso pecado, mas Jesus Cristo perdoa o nosso pecado. E é por isso que nós somos salvos, só por isso. Nós somos retos, feitos retos como Jesus, quando nós cremos. E é nessa segurança que nós descansamos. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Preste muita atenção nisso. Nosso inimigo, o diabo, ele é o acusador. Ele adora esfregar os seus pecados na sua cara. Ele adora acusar você de ser pecador. Ele vai fazer isso. Ele vai te mostrar, vai te acusar, vai tentar colocar você, mostrar culpa sua. Só que se você crê em Jesus Cristo, você pode se apropriar desse versículo aqui. Você diz, eu sou pecador, sim, mas Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo pagou meu pecado na cruz. Portanto, pela cruz eu sou inocente. Através da cruz eu sou aceito diante de Deus. Essa é a verdade que nós temos que proclamar. Essa é a salvação. Por causa de Jesus nós não somos consumidos. Porque Deus nos amou, nós não somos consumidos. E por isso nós podemos ter essa segurança que Deus nos comprou. O sangue de Jesus tem autoridade sobre o pecado. Nós não temos mais nada contra nós se nós vivemos para Jesus Cristo. Se nós nos arrependemos e se nós buscamos viver uma vida santa, que é o assunto que nós vamos ver logo mais na nossa aula. A santificação, ela é diferente da salvação, são coisas distintas. A salvação vem quando eu aceito a Jesus. Quando eu convenço, quando eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso de ajuda. Entendo que eu sou pecador e estou indo para o inferno. Eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. Eu vou e entendo que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E aí eu percebo que o sangue de Jesus pagou o preço que eu não podia pagar. Pagou a dívida que eu não podia pagar diante de Deus. Depois que eu fui salvo, começa um outro processo na minha vida cristã. Perceba o seguinte, a salvação é um ato. A salvação acontece num instante. Aceitei a Jesus Cristo, me convenci do meu pecado. Isso acontece automaticamente. A santificação é um processo. É uma coisa que vai começar quando você se converte e só vai terminar quando você morrer. O que é a santificação? É uma caminhada com Deus. É você buscar no seu dia a dia viver uma vida que agrade a Deus, viver uma vida que honre a Deus. Dia após dia, nesse mundo, a santificação vai ser o seu alvo. Aqueles pecados que você cometia, você vai deixar de cometer. As coisas erradas que você fazia, você vai deixar de fazer. As coisas certas que você não fazia, você vai buscar fazer. Cada dia você vai buscar pecar menos. Cada dia você vai buscar viver mais perto de Deus. Isso é santificação. Isso é vida cristã.
Vida cristã não é vir à igreja, participar de eventos, não é você ter grandes demonstrações de fé. Nada disso é vida cristã. Vida cristã é você com Deus. É o seu caminhar com Deus. É você buscar viver uma vida cada vez mais certa, mais reta, mais perto daquilo que Deus quer para você. A santificação quer dizer separação. Nós somos separados do mundo. Nós somos escolhidos para ser povo de Deus. Isso mostra uma separação. E a santificação, teologicamente falando, tem 3 passos, né? Uma é posicional, experimental e final. Eu vou explicar melhor o que é isso. Santificação posicional é aquela quando a gente aceita Jesus Cristo, nós somos declarados santos. Lembra, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus Cristo fez por mim. Nós somos declarados santos, quer dizer, sem pecado. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Nós somos declarados santos, inocentes, limpos, quando nós nos convertemos, né? Aí começa a santificação experimental, que é progressiva, que é a essa que eu me referi, que é a gente buscar viver a vida cristã como Deus quer. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação vem como? Vem de você dividir sua vida com seus irmãos. Vem de você participar na comunhão de uma igreja. Vem como você buscar na Bíblia a verdade. Sempre na Bíblia. E buscar na Bíblia o que Deus quer para a sua vida. Ler a Bíblia diariamente. Estudar a Bíblia. Entender a Bíblia. Aquelas palavras difíceis que eu não estou entendendo, buscar entender o que Deus quer que eu entenda, buscar entender o que esse texto quer dizer. Depois que eu entender o que o texto quer dizer, como eu aplico isso na minha vida? O que eu tenho que fazer para seguir aquilo que esse texto está me dizendo? Quando eu ouço um sermão, estou ouvindo a Bíblia sendo exposta, isso me alimenta, isso me mostra o que Deus quer para mim. Buscar ler livros cristãos. Tem várias formas de eu me aproximar de Deus. E sempre comparando com a Bíblia. Tem muita coisa que se diz cristã por aí que não é. Que são ensinos errados. Como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Através da Bíblia. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Se eu não conheço a Bíblia, eu sou um crente raso. Eu sou um crente que não sabe muita coisa. Eu tenho que me alimentar da Bíblia. Eu tenho que trabalhar na Bíblia. Ler a Bíblia todo dia. Para que eu possa crescer na fé e para que eu possa saber se o que estão me ensinando está certo ou está errado. E a salvação, a santificação final, que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar ou quando nós chegarmos ao céu, que é para lá que nós estamos indo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, o que nós vamos ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. No céu não vai mais haver pecado, a nossa luta vai acabar. Nós não vamos mais precisar lutar com o pecado. Lá nós seremos plenamente santos, estaremos com Jesus. E é para lá que nós vamos como igreja. Amém? O que a obra de Jesus na cruz representou para nós? A nossa salvação só foi possível através da cruz. A maior derrota de Satanás aconteceu na cruz, porque através da cruz nós não temos mais acusação, nós somos salvos. Como nós vimos, a cruz garantiu a nossa justificação, nós fomos declarados inocentes através da cruz. Nós já falamos um pouquinho disso, depois tem esses textos que os irmãos podem ler. Nós somos
substituídos na cruz. O castigo pelo pecado, o castigo pelo crime não era para Jesus, era para nós. A cruz de Jesus era para nós. Nós fomos substituídos. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos injustos. Jesus não tinha pecado. Quem tinha pecado, quem tem pecado, somos nós. Nós é que precisamos de salvação, não Jesus. Mas ele se entregou no nosso lugar. Ele foi o substituto pela nossa culpa, pelos nossos pecados. A cruz nos garantiu redenção, nos garantiu resgate, nossa salvação. Nós somos salvos pela cruz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Prata ou ouro não podem salvar. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado por nós. O castigo que era para nós foi cumprido por Jesus, e por isso nós somos salvos. E através desse ato de sacrifício, Deus passou a nos aceitar. Nós somos adotados por Deus. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós que éramos pecadores, e Deus odeia o pecado, nós éramos inimigos de Deus. Através da cruz, nós nos tornamos amigos, nós podemos ser aceitos por Deus. E através da cruz é que nós teremos a vida eterna garantida. Esse texto que nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho a segurança que eu vou ter a minha vida eterna. A morte não é o fim. A morte é um até logo. Eu tenho a segurança que os meus pecados foram perdoados. Quando o diabo me acusar dos meus pecados, eu tenho, através da Bíblia, a segurança que Jesus Cristo ele pode perdoar o meu pecado. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Todo pecado pode ser perdoado através, aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador, e isso implica em viver uma vida, buscar viver uma vida santa. Se eu sou convertido, se eu realmente aceitei a Jesus como meu Salvador, eu vou ter uma vida nova. Eu vou buscar viver uma vida santa diante de Deus. Não existe, se eu me convertir realmente, a santificação ela vai acontecer. Eu vou mudar de minha vida e vou buscar viver de acordo com Deus. Se eu não busco viver de acordo com Deus, não houve conversão. A santificação, ela nasce da conversão. Se você não busca se santificar, não houve salvação. Claro, todos nós temos nossos pecados, mas o importante é que nós lutemos com os nossos pecados. Que nós, a cada dia, busquemos viver uma vida mais santa. Então, uma dos sintomas da conversão é você buscar viver essa vida santa. É você buscar crescer na fé. Se não houve esse crescimento, não houve salvação. Você tem que voltar lá atrás e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Pedir que Deus faça a obra dele na sua vida. Aí sim, você vai poder contar com o perdão dos pecados. Nós somos adotados como filhos. Deus nos aceita como filhos. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que passar pela salvação. Você tem que se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, aí sim você possa ser chamado filho de Deus. Né? Você, antes de passar por isso, é uma criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Mas você tem um relacionamento com Deus, de pai e filho, poder orar a Deus, poder falar com Deus, isso só acontece depois da conversão, depois de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E isso é uma coisa que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Lembra que o batismo é um símbolo da conversão. É que nem aliança. Lembra que eu falei? Aliança é um símbolo do casamento. Quando você põe a aliança,
Isso mostra que você é uma pessoa casada. Mas se você for na loja comprar uma aliança e pôr no seu dedo, não quer dizer que você é casado. Né? O batismo é um símbolo, é como uma aliança. Um símbolo que você se converteu. Você se batizar sem ter se convertido, não quer dizer nada. É a mesma coisa que você botar uma aliança sem ser casado. O batismo é um símbolo de algo que aconteceu no seu coração quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Quando você se tornou um cristão. Nós temos a certeza da salvação. E aqui eu quero tranquilizar o coração, o seu coração. Lembra que o diabo ele é acusador. Ele quer acusar você dos seus pecados. Mas se você acredita que Jesus Cristo morreu por você na cruz, se você aceita esse sacrifício, se você busca lutar com o seu pecado, se você busca viver uma vida santa, a luta contra o seu pecado já é um sinal da sua conversão. Por quê? Quem não luta com o pecado, por quê? Porque acha que não está pecando, acha que aquilo é normal. O pecado, quando você se converte, deixa de ser uma coisa normal. Então, se você luta com o seu pecado, já é um sinal que você realmente crê em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, apesar da luta, apesar das dificuldades, apesar de qualquer coisa que você for passar nesse mundo, você está salvo. Você não perde a salvação. Jesus Cristo não vai te abandonar. Ande você por onde você andar. Aconteça com você o que acontecer. Se você aceitou Jesus Cristo se você aceitou Jesus Cristo no seu coração, você está salvo. Você não perde a salvação. Busque a Deus enquanto se pode achar. Se você se arrependeu do seu pecado e aceitou o que Jesus Cristo fez na cruz, você está salvo. Você não vai mais perder essa salvação. Um dia nós seremos ressurretos. Nós vamos ressuscitar no céu. Jesus Cristo nos salvou. Por isso que quando um cristão morre, às vezes nós usamos o termo a pessoa dormiu no Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que a morte não é o fim. A morte é o fim da nossa natureza terrena, desse corpo aqui. A Bíblia nos garante que existe um céu esperando por nós. Que nós vamos ter um novo corpo, nós vamos viver num outro lugar que Deus preparou para nós. Então a morte não é absolutamente um fim. A morte é como se fosse um sono, é como se fosse um até logo. Bom, né, a gente saber disso e crer nisso. Isso faz toda a diferença. Por isso que no enterro, no funeral de um cristão, você não vê pessoas desesperadas, porque elas sabem que a pessoa que morreu não está perdida para sempre. Que existe um céu esperando por ela, que Deus não vai abandonar os seus. Deus não vai nos deixar. Deus nos salvou e vai nos conduzir ao céu. Nós temos que crer nisso. Nós temos que ter essa convicção. Por fim, quando Jesus Cristo voltar, tudo vai mudar. Haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus Cristo prometeu isso. O céu e a primeira terra passaram. Acabou. E é para lá que nós vamos. É aí que nós vamos viver com Jesus Cristo. Eu vou botar uns vídeos para ilustrar nossa aula. Eu queria que vocês vissem esses vídeos. Vou colocar um quiz. Eu peço de novo, aqueles que não responderam, respondam. Eu preciso saber se essa aula está chegando até vocês. Preciso saber se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu espero que essa aula tenha falado ao coração de vocês, que tenha abençoado vocês. Não deixe de treinar a musiquinha, não deixe de acompanhar as nossas aulas. Nós já estamos caminhando para o final do nosso curso, para o exame do batismo. Então, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, me escrevam, falem comigo. Vamos encerrar a nossa aula com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado pelas verdades que o Senhor nos ensina nas Escrituras, Pai. Obrigado porque nós temos acesso a elas. Eu quero te pedir que o Senhor trabalhe o nosso coração, que o Senhor nos mostre, nos dê a convicção para que nós possamos caminhar com o Senhor e que nós, como igreja, possamos, Pai,
ser um corpo que ajuda uns aos outros para nessa caminhada aqui na terra. Peço, Senhor Deus, e agradeço pelo perdão que nós temos pelos nossos pecados na cruz. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.